uma pausa curta, mas com muito significado. E antes de eu começar a trazer o conteúdo em si, né, do nosso workshop, eu gostaria de explicar por que eu escolhi esse tema, né, esse nome e essa música. E eu escolhi Estamos Indo de Volta para Casa porque essa é a proposta dessa série de webinários, é a gente poder fazer uma pausa em meio a esse tumulto que a gente está vivendo aí da pandemia, né? E esse Estamos Indo de Volta para Casa, ele tem dois sentidos, né? O sentido de estarmos em casa, né? O sentido mais literal, né? De estarmos em casa, porque a pandemia nos colocou em isolamento social, quem pode, né? Quem tem essa possibilidade. Então, muitos de nós, né, estamos em casa, literalmente, né, na nossa casa, mas principalmente porque eu acho que o convite do Covid-19 é para que a gente volte para dentro da nossa casa, né? Volte para a gente mesmo, para o nosso interior, para a gente repensar o nosso estilo de vida, repensar o que a gente está fazendo com a nossa vida, com o nosso planeta, né? Repensar como a gente tem vivido a nossa vida. Porque tudo isso que a gente está vivendo é fruto das nossas próprias ações, né? Então, esse momento, esse convite que o Covid faz, e a gente até pode fazer um trocadilho, né? Porque o nome dele já é um convite em si, é para que a gente possa entrar em contato com o nosso coração, né? Entrar em contato com a gente mesmo. E nada melhor do que fazer isso do que com as ferramentas da Poentes, né? Então, vou parar novamente, gente, tá travando, então vou ter que fazer isso várias vezes. Vocês não se importem com isso, porque na hora de passar os slides está travando. E agora travou até para mim, não estou conseguindo nem sair daqui dele. Só um minuto, porque o computador agora resolveu que não quer mais trabalhar. Trabalhou demais hoje em dia. Entrou em pausa, gente, até o computador. Então, mas agora foi. Então, vamos lá. E aí, para falar sobre voltar para casa, eu trouxe a teoria de um psicólogo, né? Acho que para quem não me conhece, eu sou psicóloga. E nada mais esperado do que trazer um colega, né, para falar de assuntos que me interessam. Eu trouxe a teoria de um psicólogo sueco que se chama Claes Jensen, e ele tem uma teoria sobre mudança, que se chama os 4 quartos ou as 4 salas da mudança. Vocês vão encontrar traduzidos das duas maneiras. E é sobre isso que eu gostaria de convidá-los a refletir junto com o Coaching Game. Então, se alguém quiser buscar a sua ferramenta, tiver aí com as ferramentas na sua frente, você pode utilizar, mas se você não tiver, não precisa se preocupar, porque eu vou mostrar para vocês as imagens, tá bem? Resumidamente, para a gente não perder muito tempo nisso e a gente ir para a nossa experiência, eu gostaria de explicar o que é esses 4 quartos, né, da mudança. Bom, imagina que você mora nesta casa que está aí representada na tela para você. E essa é uma casa que tem 4 quartos. E ela é uma casa que tem uma característica muito peculiar, que é a seguinte: você não pode andar livremente nessa casa. Existe um percurso que você precisa fazer. Porque o Jensen fala que quando a gente está vivendo uma situação de mudança, toda mudança ela tem um ciclo, toda mudança que é causada por algo externo, ela tem um ciclo previsível. E vocês vão ver que isso faz muito sentido.
E esse ciclo é o que então acontece na casa da gente, na casa né? E que está acontecendo na casa nossa, né? Na nossa casa também. Então, dentro de nós, nessa pandemia, que foi uma mudança brusca e com dimensões talvez nunca antes vivenciadas pela nossa geração, né? Por nós mesmos, a gente está vivendo uma grande mudança. E quando a gente está no meio dessa mudança, a gente passa por alguns estágios ou por alguns quartos dentro da nossa casa interna. O primeiro quarto é o quarto do contentamento. É quando você está confortável. No primeiro quarto, você está se sentindo na sua zona de conforto, ou seja, você domina a situação. Tá tudo bem. Você nem percebe a mudança acontecendo. Então, tá vendo aqui um não? É porque você não está enxergando a mudança. As coisas estão acontecendo e você continua na mesma. E aí é muito interessante porque a mudança desses quartos, ele é no tempo de cada um. Todo mundo vai dentro dessa casa vivenciar os 4 estágios ou os 4 quartos. Só que cada um a seu modo e a seu tempo, mas todo mundo passa por eles. Então, no primeiro quarto é aquele quarto delícia, onde tudo está ótimo, onde você já está acostumado, né? Você está contente, você está acostumado, confortável e está tudo bem. Só que quando acontece uma mudança, ela te empurra para o outro quarto, você querendo ou não. Você pode até resistir mais no primeiro quarto do contentamento, pode lutar, mas querendo ou não, ela te empurra para o segundo quarto. E é um segundo quarto onde você continua não querendo a mudança, que é o quarto da negação. É o quarto em que você continua fazendo as coisas da mesma maneira, que você nega a mudança, você nega, no caso que a gente está vivendo, você nega a gravidade do problema, né? Não, é só uma gripezinha. Né? Você nega as coisas, você não quer enxergar o que está acontecendo, porque isso te incomoda tanto, né? Te tirou da sua zona de conforto. Poxa, tava bom lá. Lá eu sabia o que fazer, lá eu sabia como reagir. Mas fui empurrada para o quarto da negação. Então eu realmente nego. Nego que eu preciso mudar, eu quero continuar fazendo tudo igual. Eu nego até a minha negação. Eu acho que tá tudo certo, né? É um lugar solitário, gente, esse. Tá? Então, se você for ver aqui as carinhas, esse é um lugar solitário, porque é um lugar que a gente ainda não entendeu que a gente é protagonista dessa mudança, que a gente é autorresponsável, que é a gente que tem que fazer alguma coisa. Nesse lugar aqui da negação, a gente fica esperando que alguma coisa aconteça. Algo de fora aconteça, algo lá fora, fora de mim, né? Fora da minha casa aconteça. E aí a gente fica perdido, querendo que alguém traga de volta o que a gente acha que perdeu com a mudança. Só que passado um tempo nessa negação, a gente começa a aceitar, a gente começa a encarar a realidade, a gente começa a ver que de fato algo. E quando a gente começa a ver isso, a gente vai então para o quarto da confusão. E, gente, esse quarto é o quarto que a maioria de nós se encontra nesse momento. É um quarto onde a gente sabe que algo mudou, mas a gente não consegue dimensionar o que é que mudou, o tamanho dessa mudança. A gente começa a fazer previsões baseadas, sei lá em quê, né? De como vai ser. Algumas pessoas ficam mais confusas do que outras, lembra? Cada um desses estágios de uma maneira, que é a sua maneira, a maneira da sua casa, né? E aí a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que fazer exatamente, nem como fazer. Então é um lugar que também é solitário, é um lugar que também gera insegurança, incerteza.
Algumas pessoas podem ficar muito ansiosas, nervosas, agitadas, sem conseguir dormir. E aí, para vocês que estão, né, me ouvindo, pode ser que algumas fichas estejam caindo do que você está vivenciando, ou de pessoas perto de você que estão vivenciando isso nesse momento, né? As queixas de ansiedade e de falta de sono no momento atual estão, né? Outras pessoas, nessa confusão, elas se deprimem, porque elas ficam sem perspectiva sem esperança, sem perspectiva de futuro, elas não sabem o que esperar. Então, ele é um quarto que gera essa confusão. Só que quando a gente começa a entender que a gente precisa aceitar. Então, veja, aqui eu negava a mudança, aqui eu já aceitei que a mudança aconteceu. Eu só não estou confortável com ela. Eu só não sei o que fazer, eu estou me sentindo perdida, confusa. Mas quando eu entendo que está em mim, porque aqui no quarto anterior eu estava esperando que algo lá fora mudasse, acontecesse para me tirar desse desconforto. Na hora que eu entendo aqui, no quarto da confusão, que sou eu que preciso fazer algo, que sou eu que tenho a capacidade de construir novas habilidades para lidar com a situação que eu estou enfrentando, isso me empurra para o próximo quarto, que é o quarto da renovação, em que eu aceito a mudança, então eu digo sim à mudança, e eu já me sinto mais estável de novo, porque eu me renovo, eu já adquiri novas habilidades. Então, vamos imaginar, nós aqui, né, na tribo da Points, a gente, a vida inteira, fez os nossos workshops e os nossos encontros de maneira presencial. E quando não foi, a gente passou por todas essas etapas, mas hoje, olha a gente aqui no online. Ainda que o online tenha variação da internet, ainda que o online trave a apresentação de quem está mostrando, ainda que a música não saia do jeito que a gente gostaria, mas a gente cria novas habilidades, a gente cria habilidades de resiliência, a gente cria habilidades concretas mesmo. Por exemplo, hoje todo mundo domina o Zoom, né? Ou se não domina, está tentando. E várias outras habilidades que você está desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo, por causa dessa mudança. E isso se chama renovação. E na hora que essa renovação se acomoda e que a gente exercita essas novas habilidades e que a gente se sente bem novamente, um novo ciclo, então, começa. Tá claro, gente, isso? Para vocês? Faz sentido aí para vocês? Sim? Pode falar. Sim? Legal. Sim. Que bom. Faz sentido, sim. Legal. Essa é uma teoria muito bacana. Eu gosto muito porque eu acho que ela representa muito o ciclo de mudanças. E não é só para pandemias, tá, gente? Pode ser quando você perde o emprego, quando você entra num novo emprego, né? Quando você perde um ente querido, quando você muda, quando você ganha um filho, que também não precisa ser coisa só que você não queira, mas quando você é mãe ou pai, e então pela primeira vez que isso te tira da sua zona de conforto, toda vez que uma mudança externa acontece, vai ter um impacto na sua casa interna. E dentro de você, você vai estar vivendo esse ciclo. E como diz, gente, a Eva Rist, não existe renovação sem confusão. Então, a gente precisa... Estamos vivendo no momento da pandemia de maneira geral, pode ser que você pessoalmente esteja vivendo outro momento desse ciclo, ok? Mas de forma geral, as pessoas estão aqui vivendo o ciclo da confusão, né? Então a gente tem informações truncadas, a gente tem disputas de pontos de vista, a gente tem uma série de coisas acontecendo no momento que mostram que a maior parte das pessoas está aqui. Só que não existe renovação sem ter confusão.
Então, a gente precisa se acomodar aqui e aceitar esse momento para que a gente possa desenvolver as habilidades necessárias e, então, recomeçar um ciclo. E aí, o meu convite para você é que a gente possa, então, fazer isso utilizando as ferramentas da Points, mais especificamente o Coaching Game. Tá? Sugiro a quem não tem, algumas pessoas receberam o layout chart com essas perguntas. Talvez alguém não tenha recebido e não tem problema, porque eu vou falar sobre essas perguntas e vocês vão estar vendo aqui na tela também. Mas eu sugiro que vocês anotem essas perguntas antes da gente começar o processo em si. Então, você vai precisar de papel e caneta, ok? Eu vou parar de compartilhar porque eu vou, a partir de agora, compartilhar como fala? As cartas. Então, como vai funcionar, gente? Eu dividi as cartas do Coaching Game em 4 grupos, ok? Tem aqui 4 grupos. Grupo 1, 2, 3 e 4. Cada grupo tem 13 cartas. Então, eu vou solicitar alguém que fale o grupo e o número de 1 a 13 para eu poder, sem ver, eu não vou ver, né? Só sentindo a energia do grupo, tirar uma carta e aí eu vou apresentar essa carta para vocês. Então, essa é a hora que vale a pena colocar o seu vídeo fixado aqui no meu monitor para você poder enxergar essa carta melhor. Então, eu gostaria de convidá-los a escolher uma carta. Oi. Tem gente pedindo para você falar as perguntas novamente. Você vai falar durante a apresentação ou você quer passar? Só para todo mundo tomar. Eu vou falar, mas se quiser que eu volte o slide, não tem problema também. Só para deixar o pessoal que não conseguiu anotar. Tá, vou voltar lá rapidinho, então. Agora tá dando para ver? Então, primeira pergunta, o que está confortável para mim neste momento? Segunda pergunta, o que eu não estou vendo nesse momento? Terceira pergunta, está confuso, precisando de clareza nesse momento? E a quarta pergunta, o que precisa ser renovado em mim nesse momento? Ok? Então, vamos lá. Posso, gente? Ok. Ok. Mas não se preocupem, porque eu vou voltar na pergunta, tá? A cada vez. Então, se você não conseguiu anotar todas, eu vou trazer para vocês essas perguntas. Então, eu convido vocês, alguém que queira só abrir o microfone, a escolher. Mas de qual grupo? Do grupo 1 a 4, qual grupo? 4. Grupo 4, 9. Ok, então, Rodrigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não, na carta. Eu vou colocar bem aqui para vocês e eu aconselho que vocês possam colocar maior para ver melhor essa carta. Todo mundo consegue enxergar? O Rê, afasta só um pouquinho, porque quando a gente coloca... Aí. Ótimo. Sim? Então, eu convido você, nesse momento, a olhar para essa carta. Eu vou tampar aqui, primeiro, ver se eu consigo tampar e mostrar. Tampar a palavra. Não tem problema. Para que você possa, nesse primeiro momento, enxergar, olhar essa carta. Que emoções,
Quais sensações? O que vem quando você olha para essa carta a primeira vez? Existe algo nessa carta, nessa foto, nessa imagem, que te chama mais atenção? Como você vê as cores dessa imagem? Se essa imagem tivesse um som, qual seria esse som? Será que essa imagem tem um cheiro? Você conseguiria sentir esse cheiro? Respira e sente o impacto que essa carta traz para você. E eu vou tirar a minha mão, vocês já viram a palavra, ponto de vista. E agora olhe para essa palavra junto com essa imagem e veja que sentido isso faz para você. Pode ser que você queira trocar essa palavra. E você pode brincar de sopa de letrinhas. E pegar as letras que compõem essa palavra e formar uma nova palavra. E quando você olha essa imagem e essa palavra e pensa na pergunta: o que está confortável em mim nesse momento? Qual é o insight? O que vem à sua mente? O que vem ao seu coração? O que está confortável em mim nesse momento? Eu te convido a refletir sobre isso e a anotar as suas ideias, os seus insights, os seus pensamentos. O que está confortável em mim nesse momento? Ok? Ok. Então, vamos para o próximo quarto da nossa casa interna. O quarto que vai nos mostrar o que eu não quero ver, o que eu não estou conseguindo enxergar, o que eu estou negando nesse momento. E aí eu peço a gentileza de mais alguma pessoa me falar um grupo de 1 a 4 e um número de 1 a 13. Eu posso falar, eu sou a Márcia. Oi, Márcia. Pode ser o grupo 2. Grupo 2, ok. E a carta 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, o processo, dessa vez, eu vou tampar de uma vez a palavra. Vamos me ajudar, vou pedir ajuda para ver a distância que fica confortável para vocês. Assim, tá bom? Tá ótimo, Rê. Ótimo. Então, tá bom. Então, convido você nesse momento a receber uma nova carta, uma nova imagem. Uma imagem que veio te contar sobre aquilo que você não está vendo nesse momento. Então, eu convido você a olhar essa carta e observar qual é o impacto que ela tem em você. Você gosta dessa carta? Se sim, por quê? Se não, por que não? Tem alguma coisa em especial, alguma parte dessa carta que te chama mais atenção? Ela te lembra alguma coisa da sua vida, alguma história? Ou não? Olha essa imagem e deixa ela falar com você, conversar com você. Essa carta chegou para o nosso grupo por algum motivo. Ela chegou na nossa vida. O que essa carta está te dizendo a respeito do que você não quer ver na sua vida neste momento? E então, eu tiro a palavra
E a palavra é imposição. E o que está sendo imposto na sua vida nesse momento? Qual o sentido dessa palavra para você? O que ela significa para você? É uma palavra e ela pode ter vários significados. Tem um significado positivo? Tem um significado negativo? Essa palavra combina com essa imagem? Ou você gostaria de trocá-la? Pode ser que você queira trocar. Trocar por o contrário dela, trocar por outra palavra. Brinca com essa palavra. E olhando para ela, deixando que a palavra, a imagem e a pergunta: o que eu não estou vendo nesse momento? O que eu estou negando na minha vida nesse momento? Deixe que a resposta surja no seu coração e na sua mente. O que eu não estou vendo nesse momento? O que eu estou negando na minha vida neste momento? E convido você a escrever as suas reflexões por uns instantes. Desculpa. Ok. Ok? Tudo bem? Vamos lá para mais um quarto da nossa casa interna? Convido mais alguém para falar um grupo de 1 a 4 e um número de 1 a 13. Rê. Oi. Paulinha aqui, ó. O Oi, 3. Não tô vendo não, Paulinha, mas ok. Deixa eu ver você. Ah, agora vi. Diga. Grupo 3, 13. Grupo 3, 13. Então é a última, não precisa de eu contar, tá? Porque é de 1 a 13, então tô tirando aqui a última carta. Ok? E essa última carta chega para nos convidar a pensar, a refletir sobre o que está confuso, o que está precisando de clareza na minha vida nesse momento. E eu, então, te apresento, tampando ainda a palavra, esta carta. Olhando para ela, assim tampada, parcialmente tampada, qual é a sensação? É uma sensação agradável? É uma sensação confusa? É uma sensação desagradável? Qual é a sensação para você? Que cores que te chamam a atenção? Ou que falta de cores? Quais cores você gostaria que tivesse que não estão nessa imagem? Qual o impacto dessa carta para você? Brinca com ela um pouco. Eu vou brincar aqui com vocês de afastar e aproximar, tá? Para ver se faz diferença. Quando você vê ela menorzinha, pequenininha, ficando pequenininha e ficando maior, chegando bem perto de você e se afastando de você e chegando mais perto de você. E quando eu tiro o dedo e a palavra gratidão se aparece, e você também pode ver que é uma outra parte da carta que estava tampada pelo meu dedo, muda alguma coisa? A sua percepção muda de alguma maneira? Como é enxergar essa carta agora com a palavra gratidão? Faz sentido essa palavra com essa imagem? Ou você gostaria de trocar a palavra? E se você
fosse brincar de adivinhar o que aconteceu 1 minuto antes dessa foto ser tirada, antes do fotógrafo capturar esse momento, o que aconteceu 1 minuto antes? E se você pudesse contar essa história a partir dessa foto, o que você diria que vai acontecer no minuto seguinte? Como é para você perceber essa imagem com essa palavra? Se você pudesse se colocar nessa foto, onde você se colocaria? E de que forma você se colocaria? E agora pensando nessa imagem e na palavra gratidão, como é que tudo isso se relaciona com o que está confuso na sua vida? Com aquilo que está precisando de mais clareza na sua vida nesse momento? Quais os insights, quais as sensações físicas, quais os sentimentos, quais os pensamentos te vêm quando você olha para esta imagem e pensa no que está precisando de mais clareza na sua vida? O que ainda está confuso neste momento? Te convido a escrever, a anotar as suas reflexões sobre essa carta. Ok? Ela era deste grupo. Respira. E nós já caminhamos pelos 3 quartos da nossa casa interior. E estamos, então, partindo para o nosso último quarto da nossa casa nesta noite. Porque essa é uma casa em que a gente pode circular e deve muitas e muitas vezes. E para isso eu convido uma próxima pessoa a escolher um grupo de 1 a 4 e uma carta de 1 a 13. 3. 3. Eva. Uhum. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Então tá. Eu tô rindo, vocês vão rir daqui a pouco. É porque essas cartas são mágicas, né? Então, pensando agora em o que precisa ser renovado, né? O que está precisando de renovação na minha vida. Nesse momento, eu te convido a olhar esta carta. Tá dando para todo mundo ver? A distância tá ok? Tá bom, Rê. Então tá bom. Chegando na nossa vida, na nossa casa interior, uma última pergunta. O que está precisando? O que está precisando ser renovado? Ou o que eu estou querendo que seja renovado neste momento na minha vida? Olha para essa carta e deixa ela conversar com você. Eu não sei se você sabe, mas essas cartas elas conversam com a gente. Uma linguagem muito própria delas. E é uma linguagem que a gente ouve com o coração. Deixa essa carta contar para você o que é que você deseja ou que você precisa de renovar na sua vida nesse momento. Observa a carta com olhos de criança, curiosa, querendo ver a carta nos mínimos detalhes. As cores, as formas. O que essa carta traz para você nesse momento? Por que será que ela chegou na sua vida agora? Quando você olha
essa carta sem ver a palavra, o que ela te traz? Qual a sensação? E quando você descobre que a palavra é clareza, qual é o sentido disso para você? Qual é a clareza que precisa acontecer para que a renovação que você precisa, o que você deseja, aconteça? Essa palavra combina com essa imagem? Ou será que para você faz mais sentido se você trocar a palavra? E se você pudesse trocar, por qual palavra você gostaria de trocar? Pensando nessa imagem, no que ela representa para você, lembrando que não tem certo nem errado, somente um ponto de vista. E brincando com a palavra clareza, o que isso te conta a respeito do que precisa ser renovado ou que você deseja que seja renovado na sua vida neste momento? E eu te convido a refletir sobre esse último quarto, o quarto da renovação, que é o quarto em que a gente já desenvolveu habilidades novas, já assumiu a nossa responsabilidade nessa mudança. Ok? Ok. Então, eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. Só para a gente relembrar os quartos por onde andamos. Na primeira imagem, a gente falou daquilo que está confortável na nossa vida. Depois daquilo que nós não estamos enxergando. Depois daquilo que está confuso, que a gente não sabe o que fazer. Para que, enfim, a gente possa ser renovado nesse momento. Procura anotar os seus insights, aquele que for mais significativo, aquilo que fez mais sentido para você, lembrando que não tem certo nem errado, somente são pontos de vista. De como você pode expressar mais esse insight na sua vida. E antes da gente ir para o nosso momento de ação, eu gostaria de convidar alguém que quisesse compartilhar com a gente, antes de ir para a ação, em uma palavra apenas, depois eu abro para compartilhar, mas em uma palavra, até esse momento, uma palavra que represente esse insight mais significativo. Quem gostaria de compartilhar? O meu é clareza, Rê. Clareza. Obrigada, Tati. Ajuste. Ajuste. Legal. Quem mais? Para mim foi integração. Integração, da Márcia. Quem mais? Fé. Qual, Dri? Não te ouvi. Fé. Fé, para Dri. Para mim foi clareza também. Clareza também. Legal. Para mim foi conexão. Conexão. Obrigada, Ana. Mais alguém quer compartilhar uma palavra até esse momento? Para mim foi intuição. Intuição, obrigada. Para mim, propósito. Obrigada, Gabi, propósito. Ok, mais alguém? Mergulho. Então, mergulho, que legal, que legal. Rê, tem algumas palavras no chat, não sei se você viu. Felicidade, foco, tô vendo agora, obrigada. Luto, fases do luto, alguém colocou. Clareza também, sentir. Muito
muito legal. Renata, Bom, desculpa, oi. aqui é a Sofia. Na verdade, as fases do luto têm a ver com a outro processo que você estava explicando sobre os quartos, tá? Aham. Que me lembrou Tá. isso, não foi Que te especificamente lembrou agora. aquelas fases. Tá, Isso. ok. Tá joia, Sofia. Obrigada. Mas aí, gente, aqui na Points, a gente sabe que a gente não basta a gente refletir. A gente precisa colocar em prática. A gente tem um conceito que faz parte do princípio da Points of View, que é o conceito de Tachlis, né? Que é o conceito de just do it. Vai lá e faz. Então, eu convido você, neste momento, a pegar as suas reflexões e aí, no seu papel, fazer um mini plano de ação. Como isso funciona? Como você vai aplicar esses insights que você teve nas próximas 24 horas, na próxima semana e no próximo mês? Lembrando, gente, que são ações simples. Não precisa ser nada enorme, a não ser que você queira. Precisa ser factível, ou seja, doable, né? Que você possa ir lá e fazer, porque esse é o conceito. Então, o que você pode fazer nas próximas 24 horas que você se compromete, na próxima semana e no próximo mês, para que esse insight que você teve a respeito do seu processo de mudança que está acontecendo dentro da sua casa interna faça mais sentido e possa trazer aí as mudanças que você deseja. E como a gente tem alguns minutinhos, eu vou então abrir o microfone para quem quiser falar como foi essa experiência. Depois que vocês terminarem de escrever os compromissos Tachlis de vocês. Olha, alguém escreveu uma coisa linda aqui. Suzy. Suzy, você me permite que eu leia? Opa, claro. Fique à vontade. A Suzy escreveu: o que me olha? O que eu olho? 2 pontos de vista. Liberdade ou prisão? Silêncio. A pipoca solta das mãos da menina e a ursa silenciosamente olha para a menina. Sou a ursa ou a menina? Estou confortável no aprisionamento ou na liberdade de ir e vir da menina pipoca? Percebo o caminho? Única saída? Único conduto? As pequenas abelhas tecem um novo caminho. Não se apega ao caminho. A imposição ou a posição? Serenidade, impotência, paz e gratidão. Talvez parar simplesmente, contemplar, apreciar o momento único que estamos vivendo. E aí, o que precisa ser renovado? Com certeza, a clareza do olhar, a pureza da humanidade, que cabe em mim e me é própria, a genuidade do encontro comigo mesma e olhar de forma pura e clara, renovar o olhar sobre aqueles que amo. Gente, que lindo, Suzy! Eu queria ter esse dom de escrever assim tão poeticamente. Eu diria que... mais, gente? Quem mais quer compartilhar? Eu diria que depois dessa fala, não tem mais nada que falar. Eu acho que ela disse tudo. Não, tem sim, ó. A Elaine falou, vai passar, é preciso seguir. Eu tenho escolhas a fazer, foco. Afinal, a fera está curiosa, mas está trancada. Ô, Renata, diga. Uma experiência que tem me sido muito especial nesses webinários é essa tentativa de realmente linkar uma imagem na outra e que me faça um sentido. E o sentido vem muito próprio e muito peculiar diante daquilo que eu já estava questionando em mim e que, de repente,
em forma de imagem e faz muito sentido. Então, assim, tem sido um privilégio estar participando desses webinários, viu? Ai, que legal, que legal. Ficamos todos muito felizes. Eu acredito que todos nós da tribo ficamos muito felizes. Gratidão. Eu que agradeço. Rei. Oi, amor. Quando eu vi a primeira imagem do urso com a menina, foi muito engraçado a sensação do instinto mergulhado, né? Aquela mais profunda do urso naquela água, então, de emoção, olhando para a menina que era esse novo tempo, né? De um caminho amoroso, porque ela tem uma calça cor-de-rosa e um chapéu vermelho, com muitas ideias, com muitas possibilidades. E quando eu vejo a placa, o único caminho, né? Eu vou colocar elas aqui todas juntas para vocês. Quando eu vi a primeira vez essa placa, ela assim, olha para dentro. Tipo, a ideia era exatamente... Tanto que eu escrevi assim, manda olhar para dentro. Manda olhar para dentro. E aí, não, veio muito essa coisa assim, eu preciso me jogar, porque ela tá voltada para minha varanda. E aí, muito legal. Engraçado quando eu vejo um menino olhando, que até então não tinha um menino, né? Eu só olhei a árvore, ela continuava nessa coisa dicotômica, porque era uma árvore que tinha que ter raiz, tinha que ter galho. Eu olhava para ela, mas não olhava para o céu. Céu de oportunidades. E quando aparece o menino, ele queria estar no topo da árvore para ele ver um horizonte muito grande. Né? E aí, quando vem a última imagem, que era que eu não conseguia entender o que é. E aí eu escrevi assim, eu não sei se é um microscópio ou se é um telescópio. Mas é para olhar o tamanho. Olha o tamanho. Então, tipo, tudo para mim, no meu, foi tudo muito tipo dentro, fora, dentro. Pequeno, grande, para cima, para baixo. Né? Dentro da casa, fora da casa. E aí, antes eu coloquei que é o reconhecimento. Por isso que foi um mergulho. Né? É o reconhecimento que está tudo nesse processo. Tudo ao mesmo tempo está ligado, né? Muito legal. Gente, mais alguém? Temos aí 2 minutinhos. Posso falar? Posso falar, né? Eu achei... pode. Eu achei muito interessante, que me chamou mais atenção. Vou falar de uma palavra e de uma carta, que é o questionamento do que está confuso e aparecer a palavra gratidão, né? Olha que significativo isso, né? É como a gente precisa realmente olhar o que está confuso, né? Então, que você seja grato por tudo que você já tem, já é um grande caminho, né? A se fazer. Então, achei muito significativa essa carta, achei bárbaro. Parabéns pela condução, muito legal. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Gente, eu quero falar uma palavra. Não foi à toa que apareceu a palavra gratidão, acho que é porque é o que eu estou sentindo nesse momento, assim, fortemente dentro de mim. Então, puxou a carta. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, compartilhando comigo esse tempo. Obrigada, Ari, pela confiança. Obrigada, queridos amigos que estão aqui, várias pessoas que eu conheço que são muito queridas a mim, pessoas que eu não conheço, mas como o Ari já falou no começo, que também são amigos. Foi um momento de compartilhar algo que eu realmente acredito, que faz muito sentido para mim, e um pouquinho de mim, da minha casa, para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Rê. Muito bacana. Ari, você quer falar alguma coisa? Só super te agradecer, estou na mesma vibe aí que acho que de todo mundo, apesar de a gente não estar se vendo pessoalmente, aqui pela cara que a gente vê pela tela, dá para perceber o quanto você tocou várias pessoas. Muito obrigado, Rê, deu um show. Obrigada. E aí é isso que a gente tem visto e nos colocado a serviço de todo mundo. Obrigado. Gente, terça-feira que vem tem mais. Quem vai falar é o Cássio sobre criatividade. Viu, Rodrigo de Aquino? Já anota aí. É um prazer para a gente ter vocês. Isso é a tribo, isso é Points of View. Muito obrigado por cada um de vocês. Obrigada. Beijo e até semana que vem. Obrigada, Rita. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.